dia, professora Eliane, de Química. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Infelizmente, ainda não podemos voltar para a nossa escola e termos nossa aula de forma presencial. Mas não é por causa disso que vamos deixar de estudar, não é mesmo? Então, nós vamos começar um novo assunto. O que eu quero que vocês façam? Peguem o livro de ciências de vocês e abram lá na página de número 163, tá bom? Vamos começar no capítulo 15, tá? Vamos começar um novo assunto denominado de o átomo. Então, pergunto para vocês, o que seria um átomo? Gente, a gente tem que saber que o átomo ele é a partícula fundamental que compõe tudo que existe, tá bom? Ou seja, a matéria. E a gente já sabe que a matéria é o quê? A matéria é tudo que tem massa e vai ocupar um lugar no espaço. Mas nesse capítulo nós vamos estudar basicamente o quê? O átomo. O que seria o átomo? As transformações que esse átomo sofreu ao longo dos anos, tá bom? Então, nós vamos começar a estudar os modelos atômicos, tá bom? Então, acompanhem aí. Primeiramente, o que aconteceu? A partir de bases puramente filosóficas, dois filósofos, o Demócrito e o Leucípodo, começaram a estudar o átomo, tá? Eles deram início ao estudo da atomística. O que eles começaram a estudar? Bem, para eles, a matéria poderia ser dividida em pedaços, tá? Ou seja, eles começaram a dividir a matéria em pedaços cada vez menores. Mas, contudo, ia haver um certo ponto que a matéria não conseguiria mais ser o quê? Dividida. Ou seja, seria o quê? O átomo, a menor porção do quê? Da minha matéria, tá? Então, tudo que existe é composto por quem? Por esse átomo. E essa palavra, átomo, ela vem do grego, onde o A vai significar não. E tomo vai significar divisível, ou seja, não divisível. Então, o que eles concluíram? Que o átomo, além de ser indivisível, ele também seria o quê? Invisível. Por quê? Porque ele seria tão pequeno, que a gente não conseguiria ver ele a olho nu, tá bom? Então, dando continuidade, com o passar do tempo, veio um cientista chamado Dalton, tá bom? E deu início a uma nova teoria, que se chamou Teoria Atômica de Dalton, ou modelo da bola de bilhar. Por que ele deu esse nome de bola de bilhar? Porque, para Dalton, a matéria era constituída por pequenas esferas, maciças e indivisíveis, que ele deu o nome de quê? De átomos, tá bom? Ou seja, se o átomo seria maciço e indivisível, ele seria muito parecido com o quê? Com uma bola de bilhar, tá bom? Então, para eu formar um elemento químico, eu teria que ter um conjunto de átomos com a mesma massa, tamanho e propriedades, tá bom? Já para eu formar o quê? Uma substância diferente, eu teria que ter combinação de átomos e elementos diferentes. Por exemplo, a molécula da água, ela é composta por quê? Por oxigênio e hidrogênio. Quando eles se juntam, eles formam o quê? A água, que é uma nova substância, tá bom? Então, na teoria atômica de Dalton, ele estudou que o quê? Que o átomo seria igual a uma bola de bilhar. Por quê? Porque ele seria maciço e indivisível, tá bom? Depois de algum tempo, veio um outro cientista, que se chamava Thomson, tá bom? E também originou um modelo atômico, que ficou conhecido como modelo do pudim de Pasteur. Por que modelo do pudim de Pasteur? Porque, para Thomson, o átomo seria o quê? Uma massa esférica, que teria uma carga elétrica positiva e seria incrustado por quê? Por cargas negativas, que a gente chama de quê? De elétrons, tá bom? Então, o modelo de Thomson também vai explicar alguns fenômenos, como, por exemplo, o da corrente elétrica, tá? Que vem da onde? Dos elétrons. Então, no modelo atômico de Thomson, ele concluiu que o quê? Que o átomo teria o quê? Uma massa que seria o quê? Positiva e seria incrustado por quê? Pelos elétrons que teriam carga o quê? Negativa, tá bom? Depois de algum tempo, veio um outro cientista chamado Rutherford e criou um outro modelo atômico, que ficou conhecido como modelo planetário ou modelo do sistema solar. O que Rutherford fez? Ele fez um experimento, gente. O que ele concluiu desse experimento? Esse experimento, ele pegou partículas alfa e o que ele fez? Ele emitiu essas partículas alfa numa pequena lâmina de ouro. E o que ele percebeu? Que maior parte do átomo seria o quê? Seria vazio. Por quê? Porque esse feixe, ele passava direto, tá bom? E outros o quê? Batiam e voltavam, ou seja, existiria uma pequena região onde se concentraria uma massa.
E essa pequena região seria quem? Seria um núcleo, tá bom? E esse núcleo ele seria positivo e provocaria o quê? A repulsão das minhas partículas alfa. Prestem atenção aqui nesse vídeo, que está explicando como funciona esse experimento de Rutherford. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Então, gente, nesse vídeo mostrou basicamente como é que funcionava o quê? O experimento de Rutherford. Ele concluiu que o quê? Que a maior parte do átomo teria o quê? Uma parte vazia, que seria a eletrosfera. E uma pequena parte seria o quê? Seria a maciça, que seria o núcleo. E esse modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o quê? Planetário ou sistema solar, onde eu tenho o núcleo, que seria maciço e positivo, e ao redor dele eu teria o quê? A eletrosfera, onde teria o quê? Uma pequena quantidade de massa, tá bom? Depois de algum tempo, veio um outro cientista, que foi o Bohr, e ele aperfeiçoou o modelo atômico de quem? De Rutherford, tá bom? O que aconteceu? Bohr aperfeiçoou dizendo que o quê? Existiriam níveis de energia, existiriam órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, para ele, cada órbita ia possuir uma quantidade de energia, tá bom? Ou seja, quanto mais distante do núcleo, maior a minha energia. Aqui eu tenho uma energia, na segunda eu tenho uma energia um pouco maior, e por último, na última camada, no último nível, eu teria uma energia maior ainda, ou seja, quanto mais se afasta do núcleo, maior seria o quê? A energia. O que Bohr concluiu com esses níveis de energia? Ele concluiu que toda vez que haveria uma absorção de energia, o elétron ele iria saltar de uma camada mais interna para uma mais externa, e aí haveria uma absorção de energia. Já toda vez que ele voltasse dessa camada mais externa para uma mais interna, ele teria o quê? Uma liberação de energia, ou seja, ele iria emitir energia. Então, toda vez que um elétron ele salta de uma órbita para outra, ele vai absorver ou ele vai emitir energia. E essa energia é o ponto de energia, é um pacote de energia, ou seja, é um pouquinho de energia. Então, Bohr ele aperfeiçoou o modelo atômico e incluiu quem? Os níveis de energia, tá bom? Aqui nós temos a evolução dos modelos atômicos, como eles evoluíram com o passar dos anos. Ó. Primeiro a gente tem um modelo de quem? De Dalton, né? Que é o modelo da bola de bilhar. Para Dalton, o quê? O átomo seria uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, né? Depois veio Thomson e criou quem? O modelo do pudim de passas. Para ele, o átomo seria o quê? Uma esfera maciça, de carga elétrica positiva, em que estão incrustados quem? Os elétrons que têm carga o quê? Negativa. Depois veio Rutherford e criou o modelo atômico planetário, né? Para ele existiria o quê? Um núcleo pequeno e positivo e um grande vazio ao seu redor chamado de quê? De eletrosfera, onde ficariam quem? Os elétrons, não é? E por último veio Bohr, que aperfeiçoou o modelo, não é? Ele aperfeiçoou o modelo do Rutherford. E para ele, o que acontecia? Os elétrons iriam absorver energia e pular para um nível de maior energia. Ao retornar para o nível inicial, o elétron já iria o quê? Emitir o quê? Um fóton de energia, um pouco de energia, tá bom? Agora nós vamos fazer o exercício do livro, tá bom?
da página 170, 171 e 172. Só essas questões que estão aqui, tá bom? Então, bora lá. Questão de número 2, diz assim: para poder ser entendido como ciência, a química teve de passar por alguns longos processos de estudo e embasamento, para que pudesse então ser incorporada em nossos estudos essenciais. Para isso, foi necessária a colaboração de alguns estudiosos de diferentes épocas, que contribuíram para a construção dessa ciência hoje, indispensável no nosso dia a dia. Explique as principais diferenças entre as teorias atômicas de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, a gente tem que explicar aqui o que seria cada uma dessas teorias. Primeiro, Dalton, né? Dalton defendia que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Em seguida veio quem? Thomson, que descobriu que o átomo era composto por partículas menores que possuíam carga o quê? Negativa, e as nomeou de quê? De elétrons, não é mesmo? Depois veio Rutherford e determinou que o átomo possuía um núcleo formado por partículas de carga o quê? Positiva, que são os prótons, e que os elétrons ficavam localizados ao seu redor, não é? E por último veio Bohr e acrescentou à teoria atômica de Rutherford os níveis de quê? De energia, tá bom? Então essa é a resposta dessa segunda questão. Quinta questão. Considere o diagrama a seguir de níveis de energia para o átomo do hidrogênio, tá? Aqui está tendo o quê? Emissão e absorção de energia. Aí aqui é as transições em que ocorre apenas absorção de energia. Ele quer saber só onde está tendo o quê? Absorção de energia, não é mesmo? O que é absorção? Quando ele vai de uma camada mais interna para uma mais externa. Então, qual é dessas? 1 e 2, né? Aqui que ele está indo de um nível mais interno para um mais externo. Então, é a 1 e a 2, então é a letra C, tá bom? Sexta questão. Em uma experiência realizada por Rutherford, um feixe de núcleos de hélio, partícula alfa, incidiu sobre uma fina folha de ouro. Nessa experiência, Rutherford quer saber o que está acontecendo. Então, letra A. Observou que muitas partículas alfas eram desviadas, mas os desvios eram pequenos. B. Observou que poucas partículas alfa eram desviadas, mas os desvios eram grandes. C. Chegou à conclusão de que os elétrons eram partículas de grande massa. D. Concluiu que as cargas positivas estavam distribuídas sobre todo o volume atômico. E. Chegou à conclusão de que a carga positiva do átomo estava concentrada em uma pequena esfera, um núcleo, que se movia sobre todo o volume do átomo numa velocidade próxima da luz. O que vocês acham? A alternativa correta é o quê? A letra B. Ele observou que poucas partículas alfa eram desviadas, mas os desvios eram o quê? Eram grandes, não é mesmo? Segunda questão. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propuseram. Aí colocou aqui. 1, Dalton. 2, Thomson. 3, Rutherford. Seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Quem é que fez o modelo do pudim de passas? 2, né? Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Quem é? Dalton, né? Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Quem foi? Rutherford, né? Bem fácil essa. Terceira. Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram propostos até chegarmos ao modelo atual. Com relação ao modelo atômico de Rutherford, podemos afirmar que A. Foi baseado em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. B. É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. C. É um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons em contato direto com prótons. D. Não dá qualquer informação sobre a existência de nêutrons. E. Foi deduzido a partir de experimentos de bombardeio de finas lâminas de um metal por partículas alfas. Qual vocês acham que é a alternativa? A letra A é falsa, né?
Foi baseado em experimento com eletrólise de solução de sais de ouro. Em nenhum momento a gente falou sobre isso, então aqui é falso, né? B. É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. Sim, né? Então aqui é o quê? Verdadeiro. É um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons em contato direto com prótons. Falso, né, gente? D. Não dá qualquer informação sobre a existência de nêutrons. Verdadeiro, né? Em nenhum momento falamos sobre nêutrons. Letra E. Foi deduzido a partir de experimentos de bombardeio de finas lâminas de metais por partículas alfas. Verdadeiro também, não é? Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, tá bom? Sexta. Uma importante contribuição do modelo atômico de Rutherford foi considerar o átomo constituído de quê? Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva, um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons em órbitas circulares, um núcleo de massa insignificante em relação à massa do elétron, uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons, nuvens eletrônicas distribuídas ao redor de um núcleo positivo. Letra B, né? Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons em órbitas circulares, tá? Essa foi a conclusão de Rutherford. Sétima, o átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário, né? O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que o quê? O que é que tem na eletrosfera? Contém as partículas de carga elétrica negativa? Contém as partículas de carga elétrica positiva? Contém nêutrons? Concentra praticamente toda a massa do átomo? Contém prótons e nêutrons? A alternativa correta é qual? Contém as partículas de carga elétrica o quê? Negativa, que são os elétrons, não é mesmo? Oitava. Associa as afirmações a seus respectivos responsáveis. 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. 2. O átomo é uma esfera maciça. 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Qual é a sequência que melhor se encaixa aqui, gente? A letra B, né? 1 é Thomson, 2 é Dalton e 3 é o quê? É Rutherford, tá bom? Então, gente, obrigada pela atenção de vocês. Continue estudando em casa, tá? A gente se vê na próxima. Fiquem bem. Beijos.